dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Vou ver daqui online, ao vivo. Fala para mim se vocês estão me ouvindo. O celular caiu na água. Alguns áudios não estão funcionando. Claudinha, Claudinha, deixa eu ver. Pera, muita calma nessas horas que eu preciso. Ai, eu tô te ouvindo. Você tá me ouvindo? Eu estou, mas peraí que eu Ah, preciso. Eu que bom. preciso o quê? Fazer isso aqui. Aê, bom dia! Ê! Gente, Bom dia, bora de Brasil! aviãozinho, quem tá aqui com a gente? Ó, tem gente do Rio Grande do Sul. Edita comigo é do Rio Grande do Sul. Oi, edita comigo, tudo bom? Qual que é o nome dela, no final das contas? É Júlia. Ah, oi, Júlia, tudo bom? Ó, ela faz as coisas de internet. Eu tô fazendo alguns projetos com ela, tá? Ai, que legal. Como pode melhorar o que vai ser possível. Como é que Parabéns. você está, minha mentora? Gente, ela é a Aline. Ah, Ela é a Aline, que mora em Bauru, cidade sem limite, cidade Bauru, do interior, sanduíche. cidade de Sanduíche, interior de São Paulo, né? Um prazer enorme estar falando contigo e fazer essa live com você. Para mim é um. Sou grata, porque a gente aprende. Né? E já faz um ano, né? Nossa, Claudinha, um ano, né? E aqui eu estou fazendo facilitações e bora lá, bora lá. Um ano já, cara. Um ano que a Claudinha fez classe comigo, Claudinha. Como pode melhorar, né? Como pode E melhorar? fez, E agora? já Agora já planejou. vai fazer um ano de facelift também. E esse mês de julho também fez 5 anos que eu fui pro Japão. Galera, Foi não é tudo em muito julho. gostoso saber que a gente tem essa troca Sim. e assim, é uma mentora. Gente, é verdade, a Julinha, ela mora no Rio Grande do Sul. Ela estava naquela coisa da transição da família para a família sozinha, né? Aham. Então, ela é prova de tudo isso também. Que não é só a Axis que ajudou, né? Eu Sim, acho que tem a constelação familiar que ela precisou reconectar. Ainda reconecta de vez em quando. sim. Mas eu já liberei a. Por quê? Porque eu sei que ela vai conseguir. E quando ela precisar de mim, eu estarei aqui, né? Porque a vida a gente continua, né? Sim, sim. E é isso. Mas assim, a Axis me ajudou tanto que antigamente, para fazer isso aqui, era uma luta. Live jamais, né, Claudinha? Jamais. E agora faz um monte de vídeo, né? Tô vendo. Eu entrei esses dias e falei, nossa, a Claudinha tá fazendo vídeo quase todo dia. Como pode melhorar? Como é que é possível? Sim, sim, mas por quê? Porque eu quero que as pessoas conheçam as terapias. Eu acho que é uma coisa muito legal que a Axis me trouxe, são as terapias mesmo. Como é que a gente pode ajudar? Como é que a gente pode facilitar a vida das pessoas, né? Sim. E hoje a gente vai falar justamente disso, né? De ferramentas práticas para ajudar você no dia a dia, para ajudar você a melhorar de vida. Bora quem quer comigo com a gente, por favor, é mandar um aviãozinho. Eu já mandei aviãozinho para todo mundo já. Manda um papelzinho, encaminha essa live para uma galera. Encaminhou pro Cadu? Mandei, mas pode mandar aí que eu tô mandando pro restante das pessoas, Vou encaminhar pro Cadu, encaminha para os seus amigos que você sabe que vão se beneficiar assistindo essa live. né? Então, bora lá. Pode chamar o seu amigo, aquele lá, tá? Que você me contou, Juju. Ela tem um amigo que precisa também dar uma virada no jogo, né? E é Uma das fantástico. ferramentas que a gente pode começar. Gente, primeiro eu preciso pedir desculpa porque eu tô
meio resfriada. Então, assim, eu vou dar o meu 100% aqui, mas entendo que hoje meu 100% tá uns 70, 60, né, Claudinha? Não, tranquilo, gente. Ontem ela não tava com voz, né? A gente ia fazer ontem, na verdade, né? É, E aí acabou não podendo porque ela tava sem voz. exatamente. Literalmente. Literalmente, hoje já voltou um pouquinho. Mas é isso, gente. Então, a primeira ferramenta que ajuda muito a gente a mudar de vida, né? Que é uma ferramenta. O que a gente vai falar aqui pra vocês, muitas vezes são coisas que você fala, ah, mas só isso, e é coisa simples demais, né? Então, se você é uma pessoa que chega em vários ambientes, se você se sente mal quando você chega nesses ambientes, se você é uma pessoa que quando você fala com alguém que não tá bem, parece que a pessoa sai bem e você fica mal, uma ferramenta, uma técnica que pode te ajudar muito, né, Claudinha? Claudinha aprendeu isso e a gente ensina isso na classe de barras, então também nós vamos falar aqui, mas lá na classe de barras a gente explica com mais detalhes. É uma pergunta muito simples, chamada a quem pertence isso? Tá? Então, você está num ambiente que você não está se sentindo bem, fica perguntando a quem pertence isso, 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 a quem pertence... Até passar essa situação, às vezes você sente uma Lulu, coisa... boa noite para você, minha querida. Ela também é terapeuta. Boa noite, Lu! Tudo bem? Ela A Lu trabalha já com fez barra? saúde essenciais. A Lu precisa fazer barra. Já fez curso de barra? Ainda não. Lu, vai fazer curso... Ela é do Japão ou não? Ela mora aqui em Japão. Lu, vai fazer Ainda não. Ela ainda. Mas ela tem outros cursos que eu acho fantástico também, que é a aromaterapia, filantropia. Tipo assim, às vezes, quando eu vou fazer classe, eu peço para ela o que é bom pro povo comer antes, né? Bioenergética, é isso. O que o povo fica mais focado. fitoterapia, né? E aí eu peço para ela. Então eu fiquei sabendo assim, ó, quando a gente vai dar o curso, dá um amendoim. Começando com amendoim. Vai ficar... É, porque é para a pessoa ter foco, para a pessoa ter, né, uma forma de estar focada naquele 100%. Sim. Seja muito bem-vinda, Lu. Manda pro povo aí de Nagano. E esse aqui Então, a quem pertence isso. É ótimo. Eu acho que você pode contar um pouquinho da sua experiência. Então, quando você chegou no ambiente e não está se sentindo bem, faz a pergunta a quem pertence isso, até passar, tá? Passou, devolva o remetente com partículas de consciência, ou com consciência anexada, cada um fala de um jeito, né? Claudinha, quer contar a sua experiência sobre o a quem pertence isso? Você já usou? Como é que foi? Conta aí pra nós. Quem pertence isso? Sabe aquela dorzinha de cabeça que você, tipo assim, putz, isso aqui não é meu? Isso aqui não pertence a mim, não pertence ao meu corpo? Aí eu uso a quem pertence isso. E devolvo para remetente logo, porque eu não quero ficar com isso aqui, não. Pelo amor de Deus, né? A gente pega muitas coisas dos outros, né, Claudinha? A gente é Bob Esponja. Eu Isso. falo para todo mundo que a gente é Bob Esponja. Né? É uma coisa fantástica. A quem pertence isso, eu uso muito, continuo usando e vou continuar usando sempre. Uma outra ferramenta que eu gosto muito, né, Claudinha, que acho que você pode falar também, que a gente usa, que é recomendada, inclusive, para insônia. Então, se você tem insônia, se no meio da noite você acorda e não consegue voltar a dormir. Se você pensa muito em alguém, tem alguém muito na sua mente a toda hora, né? Ou se você está passando por uma situação que aparentemente parece ruim, você falar a seguinte frase: tudo é o oposto do que parece ser e nada é o oposto do que parece ser. Parece ser. Tudo Gente, essa frase é maluca. Ser, e nada é o oposto do que parece ser. Tudo é o oposto do que parece ser. Então, por exemplo, acordou no meio da noite, tá com insônia.
Só falar, tudo é oposto que parece ser, nada é oposto que parece ser, tudo é oposto que parece ser, nada é oposto que parece ser, tudo é oposto. A hora que você vê, você já tá dormindo. Aí de manhã você vai falar, nossa, o que aconteceu? Usou a frase, tá? Tá pensando em alguém, tudo é oposto que parece ser. Outra coisa, então que eu falei agora há pouco. Muitas vezes a gente tá no meio do furacão. Tá passando por uma dificuldade, né, Claudinha? Você deve ter pegado várias pessoas assim. Tá no meio da dificuldade, você tá ali naquele desespero. E aí você não enxerga que aquilo que está acontecendo, por mais que seja triste, terrível, na verdade tem um porquê de estar acontecendo. E lá no futuro você vai entender, se você souber trabalhar com isso, você vai entender o porquê que isso aconteceu. E pode ser até que a sua vida melhore. Só que naquele momento que você está naquele desespero, naquele sufoco, você não está enxergando aquilo que está acontecendo. E aí você fica desesperado, né? E o segredo, a vida sempre vai ter, gente, momentos assim, momentos assim, momentos assim, momentos assim, né? O segredo é, quando você está aqui, se preparar para a próxima vez que você estiver aqui. Porque vai vir. Porque a vida é assim. Não tem esse negócio. Mesmo as pessoas... Ontem mesmo eu estava assistindo um podcast da Monja Coen. Né? Não sei se Adoro ela. acompanham ela. Ela fala, o pessoal perguntando para ela, você se irrita? Eu me irrito sim! E ela fez um eu me irrito, é muito brava. Você vê que ela se irrita. Então, ela também tem altos e baixos. Ela mesma fala, eu tenho altos e baixos. A questão é ter ferramenta para lidar com o alto e para lidar com o baixo. E se preparar para quando o baixo chegar, para que aquele baixo, ele vai te afetar, mas para que ele não te afete tanto, para que você dê conta e saiba o que fazer quando você está no baixo. Então, tudo é oposto que parece ser e nada é oposto que parece ser, vai te ajudar quando você estiver no baixo. Porque você vai olhar para uma situação que você está achando terrível e você não vai achar mais ela tão terrível. Você vai perceber que lá no futuro vai ter algum... E é engraçado porque no futuro você fala, mas como assim? Eu não consigo enxergar o futuro, né? Só que quem de vocês... Eu vou perguntar uma coisa bem boba, assim. Quem de vocês já se apaixonou muito nessa vida por uma pessoa e aí essa pessoa terminou com você, você ficou mal pra caramba, aí na sequência você conheceu uma pessoa maravilhosa ou o amor da sua vida? Aqui. E aí quando você ficou mal, o que aconteceu? O que aconteceu quando você ficou mal? Meu Deus! Nossa, eu emagreci. Acabou o mundo! Eu emagreci, eu entrei quase em depressão. Demorei pra caramba pra encontrar um outro alguém, porque você fica bloqueado em seu sentimento, né? Cara, parecia que o mundo ia desabar, né? Mas eu acho que por isso que eu falei esse cara, eu tinha medo, na verdade, de me apaixonar novamente e poder ter uma vida a dois. Sim. Isso eu falo porque eu passei por isso. Minha amiga viu eu emagrecendo, eu fiquei muito mal, cara. Nossa, muito, 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 muito. E aí, passou um E aí, tempo. passou um tempo, vim para outro país chamado Japão, onde eu conheci meu marido, né? E essa semana a gente falou assim que a gente está fazendo 20 anos de casado, né? Gente, 20 anos de casado e juntos. Juntos. 20 anos de casado e juntos? Já conheceram, já casaram ou não? Vocês não têm tempo de namoro? A gente demorou um pouquinho, mas até fazer documentação, aquelas coisas nada toda. Mas a gente já tá uns 20 anos juntos nessa caminhada, né? E aí ele falou assim, como é que eu te aguentei, né? Ele falou dessa semana. Eu falei assim, sabe que é? Que a gente tem uma conexão muito legal, né? E assim, eu acho que cada um tem sua loucura, né? E a gente foi louco de uns ficar conjunto e ir nessa caminhada, né? Sim. Só que eu falei assim, eu aceitei você, né? Eu falei assim, eu aceitei já desde o princípio, que era contigo que eu ia ficar.
mesmo ainda não sabendo o futuro. Sabe aquela química que tipo assim, demora 500 anos para acontecer, mas quando acontece, vai? Só que no primeiro encontro eu já senti isso, né? Só que eu não falei isso pra ele, né? Lógico, senão ele ia ficar todo, então... É, é, é. Então a gente deixou um pouquinho baixo. Se você tivesse essa consciência que você tem hoje naquela época, você usaria essa frase, tudo é oposto parece ser, nada é oposto parece ser, e talvez você não ficasse tão deprimida. Né? Você podia ficar deprimida, você podia ficar, mas talvez a intensidade fosse menor. Então, gente, continua acontecendo coisas na minha vida, na vida da Claudinha. Não é uma coisa assim, não vai mais existir. Não, continua existindo. Só que a diferença é que a gente ou sai mais rápido do que acontece, ou a gente não se aprofunda tanto, a gente não se afunda tanto. Por quê? Porque temos ferramentas. E essas ferramentas a gente ensina na classe de barra de Axis. Aqui a gente está dando um gostinho para vocês, né, Claudinha? Nossa, sensacional, né? Aqui a gente tá... né? E a gente trabalha com isso, né? E a energia trabalha. E esse final de semana vai ter aquelas barras aqui, né? Eu estarei saindo da minha casa de Mie até Shizuoka, aonde eu darei o primeiro curso fora da minha cidade. Uau! O Shizuoka é um estado, né? Onde eu já morava. Como é que chama a cidade? Omaezaki. Omaezaki, a cidade onde ela vai, tá? Então quem se interessar aí do Japão, quiser fazer clássica Claudinha, recomendo, né? Mais uma aluna minha que se formou aí como practitioner, como facilitadora de barra de Axis, tá fazendo muitas classes aí no Japão, espalhando a técnica e como pode melhorar o que mais é possível, né? Com certeza. Claudinha, fala você agora uma ferramenta que você acha que é muito prática e que te ajudou no seu dia a dia. Cara, tem um monte. Mas essas duas, a quem pertence isso, eu uso muito. E eu uso muito a palavra como eu posso melhorar. O como eu posso melhorar, mesmo tendo na situação difícil, eu falei assim, até para todos os meus clientes assim, ó, tá numa situação difícil, tá. O que eu tenho que aprender com isso? Como é possível? Como eu posso melhorar? Sim. E eu falei assim, e não espere resposta. E deixa o universo trabalhar. Porque a resposta vai vir de uma outra forma. Sim. Né? Então, eu uso muito o como eu posso melhorar todos os dias. Legal. Essa pergunta que a Claudinha falou, né, de como pode melhorar ou como eu posso melhorar, e cada um adapta do jeito que quer, é uma pergunta também muito forte, que a gente até brinca, né? Quando você tá numa situação que parece terrível, né, você pode usar como pode melhorar para mudar, né? Como pode melhorar, como pode melhorar. Agora, quando você tá numa situação que tá muito boa, o que a gente pensa? Qual que é o dito popular? Se melhorar demais, estraga. Que porcaria é essa? Pelo amor de Deus! Como assim se melhorar demais, estraga? Não, né? Então, na verdade, quando a gente está numa situação boa, a gente também pode usar o como pode melhorar para como pode melhorar ainda mais. Como pode melhorar mais ainda. Então, anota aí, gente. Tá numa situação ruim, como pode melhorar, como pode melhorar. Fica falando. Às vezes, gente, todas essas frases que a gente falou pra vocês, essas perguntas e essas frases, às vezes é uma vez só que você vai fazer. Às vezes é um dia. Às vezes é um mês. Tá? Então, depende muito. Por exemplo, se você pegou coisa das pessoas a vida inteira e tá grudada no seu corpo, o a quem pertence isso, você vai falar por pelo menos um mês. Não é um dia falando. Essa é nova. Tem situações que você precisa falar todos os dias, tá? Então, muitas vezes a gente acha, eu vou falar a quem pertence isso agora. Não. Vai falar por um bom tempo, né? Então, essas ferramentas, elas não têm uma regra, assim, de quanto tempo usar. É muito pessoal. Olha o que a Lu trouxe. A Lu trouxe tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Muito bom. Essa é uma outra ferramenta que a gente utiliza também. Você pode falar 10 vezes de manhã e 10 vezes à noite. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Para quê?
para que as coisas comecem a vir na sua vida com facilidade. Facilidade não significa que não vai ter o trabalho, mas significa que vai ser mais fluido. Alegria de uma forma feliz, alegre, como a vida deveria ser, né? E glória de uma forma muito maior do que você jamais imaginou. Então, glória é uma coisa gloriosa, uma coisa grande. Tá? Exuberante, né? Gente, tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Pode ser em cliente, pode ser em dinheiro, pode ser em qualquer coisa. Exatamente. Né? E aí, às vezes, eu modifico, né? Por exemplo, eu mesmo falo, alunos e clientes vêm na minha vida com facilidade, alegria e glória. Então, você pode pedir tudo, que é tudo, ou você pode pedir para coisas específicas que você quer trabalhar. Tipo, saúde vem na minha vida com facilidade, alegria e glória. Esses dias aí que eu tô, né, gripada e tal. Então, você pode ir usando de acordo com o que você quer encontrar um grande amor. Um grande amor vem na minha vida com facilidade, alegria e glória. Ai, que legal. Pode adaptar a frase do jeito que você achar melhor. Uau, gente, isso é uma técnica muito boa, porque, na verdade, a gente tem que ter uma facilidade, uma alegria na tua vida, cara, porque senão a vida não é um mochilokunai, não é engraçado, né? E quando eu consegui tirar tudo as nhacas, os emaranhamentos da vida, eu falei assim, meu filho, e quem pertence isso? A quem pertence isso é ótimo. A quem pertence isso, Não, começa devolve. a falar quem pertence isso, depois fala com a gente. Manda uma mensagem aqui, depois a live vai ficar salva. Depois manda uma mensagem aqui em inbox pra gente, ou aqui embaixo, escreve nos comentários, se fez alguma diferença na vida de vocês. É assustador. É assustador quando você começa a perceber que muita coisa que você está pensando não é seu, você está captando do outro. Quer ver uma coisa que a gente capta do outro, a gente acha que é nosso? Quando você chega perto de alguém, e aí vem na sua mente assim, ai como eu sou feia, ai como eu sou horrorosa, ai como eu sou ridícula. E aí você fala, ué, mas eu tô pensando isso? Mas eu não me acho assim. Aí você tá diante de uma pessoa, e essa pessoa tem baixa estima. Você tá captando os pensamentos dela sobre ela. E às vezes, você vai ficar tanto do lado dela ali, ouvindo a mente dela, que às vezes você vai achar que você é feia, você, entendeu? E aí você traz isso pra você. Então por isso que a quem pertence isso é poderoso. Porque muito do que a gente é uma mistura de quem tá em volta da gente. E se a gente não devolve pro outro o que é dele, a gente se mistura com o outro, a gente se confunde. A partir do momento que a gente se confunde, várias coisas começam a acontecer. Coisas, inclusive, que eu tava conversando com a Claudinha esses dias atrás, né? Tem muita gente, que vive a vida dos pais. Tem muita gente que vive a vida dos irmãos. Tem muita gente que vive a vida dos outros, dos amigos e tal. E eu tava até conversando com a Claudinha esses dias, né, Claudinha? A gente tava falando sobre isso. Foi semana, né, que a gente conversou sobre isso, né? Então, assim, a pessoa que vive a vida do outro, ela não se encontra. Então você pergunta pra ela qual é o seu objetivo de vida, ela não sabe. Não sabe. Ou ela vai responder alguma coisa que o pai ou a mãe queriam e ela acha que aquilo é dela, mas não é. Então a pessoa, quando ela não está no lugar dela, no sentido de não saber quem ela é, se misturando com os outros, ela deixa de ser ela. E a partir do momento que ela deixa de ser ela, cada pessoa, gente, tem uma missão, um propósito nessa vida. Quando você deixa de ser, imagina como se o mundo fosse um grande quebra-cabeça. Quando falta uma peça, o quebra-cabeça não está completo. Então, quando essa pessoa não é quem ela deveria ser, ou quem ela veio para ser, o propósito dela nessa missão na vida, ela fica perdida, ela entra em depressão, né? E muito do nosso trabalho é te mostrar para essa pessoa que ela é uma pessoa e que tudo que ela absorveu é dos outros. E aí lembrar ela quem ela é e ajudar ela a encontrar quem ela é. E o a quem pertence isso faz parte disso, desse processo, né? Da gente falar isso com as pessoas. Uma outra coisa que ajuda muito também é um processo, que eu não sei se eu comentei isso com você, Claudinha, que é o BMM. É uma técnica, chama mimetização biométrica e biométrica das dores, caminhos e realidades de outras pessoas.
Como a gente tem os neurônios espelho, né, a gente tende a copiar comportamento dos outros. E isso até é importante, porque é uma forma da gente se encaixar no meio social onde a gente vive. Então, a partir do momento que a gente copia um comportamento, a gente se sente pertencente, a gente é aceito, né? Então, é uma forma de defesa. Mas, tem muitas pessoas que têm uma habilidade tão grande de copiar o outro que ela despersonaliza. Ela deixa de ser ela, né? E aí, o BMM é uma técnica que a gente põe as mãos e chama essa técnica. E essa técnica ajuda a desfazer isso no corpo da pessoa. Então, com as barras de axis, a gente vai, toca pontos na cabeça e vai liberar isso da mente dela, do campo dela. Mas com o BMM eu tiro isso do corpo. E é engraçado, ela começa a... Você pergunta pra ela que cor você gosta, aí ela já sabe. Você pergunta pra ela que música que você gosta, aí ela já sabe, né? Então é muito bacana quando a gente pode fazer esse trabalho com a pessoa de voltar ela a ser quem ela é. É muito empoderador. O propósito dela, no caso, né? Muita gente aqui no Japão, o que eu percebi ali durante esse processo que eu estou fora a barra de axis, algumas técnicas reiki, assim, né? O que eu percebo? Falta de propósito, né? O que significa essa sigla? Pode repetir? Chama BMM, a técnica, vou escrever aqui. É mimetização miomimética, biomimétrica das dores, caminhos e realidades de outras pessoas. Biomimética é relacionado a o tanto que eu me... tem a ver com mimetização. O que é mimetizar? É mímica. Então, eu copiar mesmo. Sabe quando você copia o outro? Você copia. Então, mimetizar é nesse sentido. Biomimética de você tentar se encaixar no que o outro é, e biomimétrica é você ficar menor para se encaixar no outro, tá? É basicamente Ou seja, você fica pequena. você copia o outro e aí você... Vamos supor que uma pessoa é um exemplo esdrúxulo, tá? Mas só para vocês entenderem. Vamos supor que você, sei lá, tem 1,50 m, não, 1,70 m e a outra pessoa tem 1,5 m. Tipo, sua mãe tem 1,5 m. É um exemplo esdrúxulo, não é assim que funciona, tá? Mas... E aí a sua mãe fala muito e você fala pouco, né? Quando você mimetiza, você começa a tentar querer falar bastante igual sua mãe, você começa a tentar ficar baixinha para se enquadrar, para ficar igual ela, tá? Mas é um exemplo esdrúxulo, não é assim que acontece. Vou falar um exemplo mais palpável. Eu tenho um professor meu, inclusive já falecido, que ele adotou um menino há muitos anos, né? Hoje já é um homem, e esse meu professor, ele era branco mesmo. E esse menino que ele adotou era mais moreno. É muito engraçado, por mais que seja adotado, quando você olha o menino hoje, ele tem a cara do meu professor. E foi adotado. Entendeu? Então, assim, a gente, de alguma forma, a gente copia tanto comportamentos como coisas mesmo. Mas é uma coisa muito sutil, tá, gente? Não é tão assim aparente. Não é que a pessoa vai ficar igual, né? Esse rapaz mesmo, ele não ficou branco, né? Mas você vê que ele é um mulato mais claro. Ele foi puxando pro branco, entendeu? Interessante, então, assim, né? É muito interessante, né? É claro que não é todo mundo que copia, é claro que não é todo mundo que mimetiza, mas como ele admirava muito o pai, e o pai foi uma figura muito importante para ele na vida, tanto é que, claro, que o pai faleceu, ele ficou mal, né? Ele entrou, teve uns probleminhas de saúde aí, agora tá bem, graças a Deus. Mas depende muito da sua admiração. Quando você admira, duas coisas que fazem você copiar o outro, tá? Presta bem atenção no que eu vou falar. Alinhar e concordar, ou seja, eu gosto muito daquela pessoa, eu admiro muito aquela pessoa, eu copio ela. Ou resistir e reagir. Então, mesmo se você odeia aquela pessoa, você tá copiando, tá? Que coisa louco isso! Exatamente! Sério? Entendeu, Lu? Entendeu? Falou obrigada? Ficou claro?
é uma coisa meio complexa, tá? A gente explica, eu dou curso também nessa técnica, e aí lá na classe eu explico com mais calma. Mas é muito interessante. Então, eu tenho um exemplo, por exemplo, teve um aluno meu que um aluno que o pai batia na mãe. Né? Ele era muito pequeno, o pai batia na mãe, e ele achava aquilo terrível, e ele defendia a mãe. Quando ele chegou na adolescência e começou a ter os primeiros namorados, ele começou a perceber uma agressividade com os namorados. E aí chegou um dia que ele quase bateu em um. A hora que ele quase bateu em um, ele falou, opa, tem alguma coisa acontecendo. E ele foi fazer diversos treinamentos, ele foi fazer treinamento de PNL, e ele descobriu que estava dentro dele. Como ele aprendeu isso, ele aprendeu esse comportamento. Por mais que ele não concordasse, estava lá no inconsciente dele gravado como um padrão de como se relacionar. Então, gente, a nossa mente é como se fosse um computador. Vai ficando gravado os programinhas ali. E aí ficou gravado aquilo. Então, é aquele jeito que ele viu. Pensa, desde pequeno ele viu o pai brigando, agredindo. Né? Foi o modelo dele. Então ele achou, não que ele achou conscientemente, mas inconscientemente ele estava começando a repetir esse padrão. A sorte que ele foi fazer um treinamento de desenvolvimento pessoal. Ele percebeu isso e ele mudou esse padrão. Então, gente, por isso que é importante a gente fazer psicoterapia, constelação familiar, barra de Axis, qualquer coisa que ajude você a mudar padrões disfuncionais. Então tem muita coisa que a gente aprendeu dos nossos pais que são incríveis, que a gente copia, que são fenomenais, que ajudam a gente a crescer. Mas tem coisas que a gente copiou que não foram legais, que não são legais. Que muitas vezes copiaram dos pais, copiaram dos avós, copiaram dos bisavós. Né? Porque, vocês já ouviram falar daquela história do peixe? Teve uma história do peixe uma vez que a moça pegou um peixe e aí ela cortou a cabeça, cortou o rabo, colocou na assadeira e botou pra assar o peixe. Né? E aí a filha dela um dia perguntou, né? Nossa, né? Mas você tá com uma... Por que você vai cortar a cabeça e o rabo? Por que você não faz o peixe inteiro, né? E aí a mãe falou assim... não sei, aprendi com a sua avó, né? Beleza. Aí ela foi lá e falou com a avó. Você já ouviu essa história, Claudinha? Eu ouvi, só que eu não ouvi de peixe, eu ouvi da linguiça. Eu não ouvi, foi do peixe. Aí, o que aconteceu? Ela foi falar com a avó. Ô, vó, eu vi que a mãe corta a cabeça, o rabo do peixe para colocar na assadeira. E ela falou que copiou da senhora. Por que a senhora corta o rabo e a cabeça? Filha, porque é o seguinte, quando eu era mais nova, eu tinha uma assadeira pequena. Então eu tive que cortar a cabeça, né, e o rabo do peixe para caber naquela assadeira pequena. Por isso que eu corto até hoje. E aí a mãe estava copiando, e aí sorte que a filha foi questionar. Então tem coisa que você copia, ok? Tem coisa que você copia e não faz sentido mais para você hoje, entende? Porque não é mais a sua realidade. Ainda mais, gente, hoje a gente está vivendo uma outra realidade. A minha avó, eu lembro que minha avó já foi falecida quando ela batia bolo na mão. Quando surgiu a batedeira, nossa senhora, ela queria ter a batedeira planetária, que era melhor. Ela tinha mais simples, mas aí conforme ela foi passando o tempo, apareceu a planetária, ela queria a planetária. Por quê? Porque facilitava muito mais a vida. Então nós estamos com a vida muito mais fácil, no sentido de estamos aqui no celular, a Claudinha no Japão, eu aqui falando, né? Então no sentido de eletrodomésticos, coisas para casa, a gente tem muito mais facilidade. Então tem coisa que não faz sentido a gente repetir, mas a gente repete. Deixa eu ver aqui, o pessoal está falando algumas coisas. Temos um exemplo bem legal, a teoria dos 100 macacos. Eu não sei essa, Lulu. Eu também não conheço essa teoria dos 100 macacos. Sim, eu observo isso muito próximo a mim, inconsciente coletivo. Temos um exemplo bem legal da teoria dos 100 macacos. Eu não conheço. Mas se Essa quiser, teoria eu não conheço. O da linguiça era bem legal também, porque
A da linguiça foi assim. A mãe cortava as pontas também da linguiça, Aham. né? E aí ela foi perguntar pra avó, né? E aí chegou até na bisavó. Aí a bisavó falou assim: não, não é possível que vocês ainda não trocaram a frigideira. Porque a frigideira. Não é possível que vocês não trocaram a frigideira até hoje. A gente cortava porque não cabia na frigideira. É. Então, Aí a quantas avó ficava assim. coisas do passado, dos antepassados de vocês, vocês estão mantendo e não cabem mais na vida de vocês hoje? A casa da minha mãe é um museu, eu falo pra ela. Né? Tudo que sai é presente, vamos criar. E é isso, né? Então, assim, quanto que vocês estão mantendo alguns padrões que não se encaixam mais na sua vida, que só atrapalham vocês em vez de contribuir, né? Padrões de escassez, hein, Claudinha? Nossa, nem me fala. Né? Eu vivo fazendo workshop de escassez, gente, porque é uma coisa impressionante como o brasileiro ainda tem. Mas esse também vem do resistência, vem do modelo dos nossos pais, né? Eu vejo muito isso no meu marido. Meu marido fica assim, por que é que você vai comprar o Hang 10? O que é Hang 10? Aquele sorvete do Hang 10. Não Ah, tem? tá. A gente chama de Häagen-Dazs aqui. É. Hang 10. Então, porque ele é mais caro. Mas eu falo assim, eu falei assim, Mas ele e não é às mais vezes gostoso? eu. Oi? Não é mais gostoso? É mais gostoso. Só que para ele, sorvete é sorvete. Não é verdade. Então, e que não é verdade. Mas, bem, aí eu falo, tá bom, eu respeito o que? Seu ponto de vista. Porque eu falei assim, hoje eu comprei, eu falo pra ele, e quando eu compro a Hang 10, eu falo assim, é porque tava em promoção. Ah, então tá bom. Se tá em promoção, então tá um pouquinho mais em conta. Parece, né? Promoção, posso comprar 2, né? Então, às vezes, aí, por exemplo, essa semana a gente foi num restaurante peruano. Meu Uhum. marido falou assim: eu não quero ir, não. Aí eu peguei e falei assim: marido, nós estamos na expansão, certo? Você Uhum. já comeu a comida peruana? Vamos começar por aí. Uhum. Ele falou: não. Então, como é que você vai falar que você não quer ir ou não gosta? Se você não teve a experiência nova. Uhum. Aí ele lá, tá bom, vai, eu vou. E ele foi. E ele comeu super bem. Aí eu peguei e falei assim pra ele, falei, como foi a sua nova experiência? É que ele não gosta de ervas, né? Ele não curte muito orégano, Nossa, alecrim. Eu inclusive tô também. tomando chá de orégano agora. Chá de orégano. Uhum. Chá de orégano? Essa é Já nova. tomou? É Não! bom pra matar vírus e bactérias. Aí, ó, chá de Gente, orégano. Ô, também é Lu, ótimo. depois você fala. Pra inchaço também ele é ótimo, pra desinchar. Sério. Super bom. Aham. Faz você fazer Mas xixi aqui de... então a gente só tem orégano comum mesmo. Aí você coa ele, alguma coisa assim? É, né? Você pega... Ó, fica a dica, hein, gente? Isso aí não tava no script da live, mas... Quem vê pensa que a gente fez script, né? Você pega 500 ml de água e coloca uma colher de sopa. Primeiro você ferve a água, né? Esquenta a água, coloca a colher de sopa, desliga o fogo e abafa. E aí toma. Mas que da Deixa um hora. tempo, né? Em infusão. E aí toma. Toma um pouquinho antes das refeições. Ajuda um pouquinho na digestão também. Então, e aí, como o peruano gosta muito de erva, né? Pra ele foi forte, mas pra mim foi maravilhoso. Então eu falei assim: olha que legal, olha que experiência legal que você teve e que isso Diferente. ficou. É uma experiência. Então, assim,
O resistir é porque tem medo do novo, Sim, sim. né? E aí eu falo para ele, a resistência, às vezes, é legal, mas é prejudicial à saúde. Então, porque, na verdade, assim, quanto mais aberto ao novo você tiver, mais você vai estar crescendo, né? Mais você vai estar se desenvolvendo, né? E muitas vezes, quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando mais resistente a algumas coisas, porque a gente quer manter o mesmo padrãozinho, né? E se abrir para uma coisa simples, que é comer uma coisa diferente, parece que não, mas pode te abrir possibilidade para ir para outros lugares, para fazer outras coisas, né? Então, E aí eu falei assim, olha que legal, porque eu falei assim pro meu marido, falei, nós estamos no como, porque como ele também é o practitioner já de Axis, né? Aí eu falei assim, como é que você quer expandir se sua cabecinha tá um ovo? Então, que tal você ser a casca do ovo junto? né? Como pode melhorar, né? Então eu falei, você não precisa ficar ser a gema apenas. Talvez a comida brasileira a gente já está acostumado, então tá tudo ok. Mas o resistir e não e ter medo do novo, eu falei, cara, ou a gente está perdendo, ou a gente perde porque é uma experiência nova. Então ele É foi. isso que você falou, Claudinha, a gente pode até trazer para a galera aqui uma outra ferramenta. A gente também ensina na classe de barras, que chama baixar barreiras. Sim, Quer explicar as barreiras? pode falar, baixa as Quer que eu barreiras. explique? Ela quer que eu explique É tudo. lógico, gente. Pô, não é Gente, sempre. se quiser explicação exclusiva da Claudinha, só na classe de barras, né, Claudinha? Não é sempre que a gente tem uma mentora numa live, galera. Então, assim, eu gosto de explorar isso, porque aí a gente pode aprender e a gente pode repassar para os clientes, para os amigos, e é isso, gente. Como pode melhorar? Então é o Compartilhar. seguinte, ó. Imagina que a gente tem um muro entre nós e o que é novo, né? E esse muro, quais são os tijolos que compõem esse muro, né? São os nossos julgamentos, os nossos pontos de vista, ou seja, as nossas crenças relacionadas àquilo. E aquela coisa que a gente fala de, eu preciso me proteger disso, porque isso é ruim, porque isso, tá? Então, pontos de vista são crenças e julgamentos é o que você pensa também sobre aquilo. Se aquilo acontecer, tal coisa que vai acontecer. Aquela pessoa é ruim. Esses tijolinhos compõem esse muro. Quando você levanta essa barreira e ela fica entre você e o outro, entre você e uma situação nova, alguma coisa assim, o que acontece? Você não tem a oportunidade de estar com o outro, de experienciar o outro, de estar no novo, né? E você limita as suas possibilidades, tá? Então, é o que a Claudinha falou aqui. O que ela pediu para o marido dela fazer diante da comida peruana, que eles iam lá comer no restaurante peruano, ele não queria. Ela pediu para ele baixar as barreiras. Ou seja, ela pediu para ele imaginar aquele muro baixando. Como é que a gente faz isso, Aline? Ou a gente imagina o muro baixando mesmo, ou a gente simplesmente fala abaixando barreiras, abaixando barreiras, abaixando barreiras. Você não precisa falar isso alto, tá, gente? O pessoal vai achar que você tá ficando doido. Você pode falar isso mentalmente. Imagina, você chega diante de alguém. Você pode fazer muito isso, gente, diante de pessoas que você não conhece, que você tá vendo que você tá resistindo. Sabe assim, você tá chegando perto da pessoa, você tá vendo que tem uma coisa incomodando você. Baixa a barreira. Baixa a barreira. Imagina o murinho baixando barreira, baixando barreira, baixando barreira. Né? E aí é muito engraçado. Quando a gente baixa a barreira diante do outro, diante de uma situação nova, a gente começa a receber dessa pessoa. E muitas vezes, eu tenho um exemplo, eu tive uma situação com uma pessoa da família uma vez, e foi muito interessante, assim. E aí, essa situação fez eu levantar muitas minhas barreiras com relação a ela e tal. E aí, teve uma situação que ela veio falar comigo, e
E aí eu lá, baixando barreira, mentalmente. Ela conversando comigo, eu baixando barreira. Foi tão legal, porque ela fez um favor pra mim do negócio que eu tava precisando, que eu não tava conseguindo fazer sozinha. E aí eu pude receber dela. E se ela não fizesse isso, eu ia continuar me matando fazendo sozinha, entende? Então é uma coisa simples pra vocês entenderem que quando a gente resiste e reage de receber alguém, de receber de alguém ou de receber de alguma coisa, você limita. E nós somos seres de infinitas possibilidades. Nós somos seres ilimitados. Só que a gente, por conta das crenças, das programações mentais, dos julgamentos, a gente se limita. Né? Então, como seria a partir de hoje você começar a usar essa ferramenta? Tá diante de uma pessoa que você não gosta, tá diante de uma situação que você não gosta. Imagina, baixando barreira. Percebeu que baixou? Aí interage. Tá? Simples assim. É muito engraçado, gente. Essas ferramentas, elas parecem ser simples, mas elas são extremamente poderosas. Então, o que a gente falou hoje? Podinho. Como pode melhorar, como pode melhorar ainda mais. Tudo é oposto que parece ser, nada é oposto que parece ser. A quem pertence isso, baixando barreiras. Teve mais alguma que a gente falou? Não. É isso, né? Tá? Então, se vocês usarem essas ferramentas, a gente vai deixar a live salva. Então, depois, se vocês gostaram, encaminha para os seus amigos e anota vocês. Assiste de novo, anota, para que vocês consigam lembrar e E utilizar. trabalhe, né? Com tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. E assim, gente. Você tem o sexto, a gente esqueceu. É, Na vida vem a mim com facilidade. exato. E baixando barreiras, gente. Baixando barreiras é fundamental para todo mundo. Porque nós estamos aqui em expansões, né? Eu falei assim para todos os meus clientes, alunos também que fazem línguas comigo, que eu falo assim: vocês estão vindo para um algo novo. É claro que dá medo, é claro que dá uma sensação de insegurança, mas se a gente fizer com ação e tiver no propósito, galera, para que ter medo? Eu acho incrível porque as pessoas veem, eu tenho medo. Mas pera, o amanhã nem chegou, daqui um minuto é um amanhã, certo? Por que você não pode estar 100% agora, nesse momento? Né? E a Axis trouxe eu virar o quê? Consciente. Gente, na consciência, até na comida, você consegue controlar com a Axis. Sabiam? Sim, com certeza. Sim. E você falou essa questão do medo, né? Medo para Axis, gente. Axis é uma empresa que tem mais de 8 mil técnicas, mais de 8 mil ferramentas. No curso de barras, gente, a gente aprende mais de 15 ferramentas além das barras. Então, Claudinha, se você quiser falar, as barras foi a primeira ferramenta que surgiu em Axis. Se você quiser falar do seu curso, do horário... Sim. Ó, o Miyazaki, eu estarei no dia 27, sábado agora, a 1h da tarde. Eu estarei dando a classe lá. Claro que vai ter um lanchinho que eu tô preparando com muito carinho de novo, né? Mas é claro que eu não vou fazer aquele banquetão tudo, porque é longe e nesse calor que estamos. Então, vou fazer uma coisa mais simples, mas é com muito carinho, com muito amor, que eu, Cláudia, estou dando essa contribuição para o mundo melhor, né? E Axis, ele trabalha o quê? Quando você contribui para o mundo melhor, né? É expansão total, gente. E eu tô indo lá, eu tô com 3 pessoas já. São todos já fizeram uma vez a classe. Então, eu tô dando a segunda, firmando mais. E assim, que nem a outra falou assim, o nosso saudoso Gelson é que fez essa conexão novamente, né? E é isso, gente. É uma coisa assim que a Aline conheceu, a Aline também foi mentora dele, né? E quando veio. Né? E quando. O Gelson, né? Na verdade, o Cadu que me levou para o Japão e ele me apresentou o Gelson e o Gelson acabou fazendo a ponte e fez todo
Cadu me apresentou o Gelson que me levou mesmo, né? O Gelson que fez a divulgação junto com a Fernandinha. Então, poxa, eu formei aí 29 alunos em 15 dias. Foi um negócio extraordinário. Tanto é que o pessoal depois começou a formar outras pessoas. E a Claudinha, ela é filha disso aí, né, Claudinha? A Claudinha virou practitioner, ou seja, fez a primeira classe lá com alguém, né? Eu não lembro com quem, né, Então, Claudinha? eu fiz aí tudo no Brasil. Ah, você fez aqui, né? Mas Eu só fui apresentada. Eu só fui apresentada, tipo assim, eu deitei na maca e aí eu falei, cara, é isso aqui que eu quero. E eu já tava com viagem marcada e eu fui atrás da Aline, né? Então a Aline foi a minha segunda mentora, mas que eu acho que a gente conectou tanto que eu já fiz até o facelift com ela. Sim. E é engraçado porque eu plantei uma sementinha no Japão em 2019. E olha como essa sementinha ela tá frutificando até hoje. Porque aí depois a Cláudia veio, fez comigo o restante das coisas, dos cursos. E aí ela leva e forma outras pessoas. Então a coisa se espalha. É muito, muito, muito legal. É muito interessante. E assim, quanto mais gente conhece, né, Claudinha? Quanto mais gente tá na consciência, cara, melhor o mundo fica. Então, eu já tenho 6 formados comigo, a primeira classe, essa aqui é uma repetência de outras, mas eu falei assim, eu estou para contribuição. Sim. E quando eu falei assim pro meu marido que a gente tá indo pro Shizuoka, meu marido falou assim, falou, a gente? Eu que vou ser motorista, né? Eu falei, marido, estamos na expansão, estamos juntos e vambora. Porque daqui da minha casa até o Miyazaki dá mais ou menos 4 horas de carro. Caramba, igual aqui em Bauru, São Paulo. Isso. Então, sim, eu vou começar 1 hora da tarde. Mas quem quer só conhecer também, eu acho que seja muito bem-vinda, porque muita gente não conhece o que é Barras, né? Nunca sentou, nunca deitou na maca. Então, assim, Você não faz uma aproveita. degustação de manhã, Claudinha? É que você vai chegar à tarde, né? Isso. Senão você vai sair muito cedo, né? Porque ela já é uma practitioner, né? Então, eu falei assim, aproveita. Faz de manhã com as pessoas que nunca sentiram. E à tarde, a professora entra. Ela vai estar lá, então, aplicando no pessoal? Vai. Ela vai ser a hosting, né? Então, eu já aviso pessoal, se quem quiser experimentar as barras e tiver lá em Uma exata, gente. Isaac ou na região ali, aparece. Onde que é, Claudinha, o lugar lá? Quer ver? Fica 1 hora de Hamamatsu. Tá. Mas o lugar onde vai ser aplicada a técnica? Vai ser na casinha da Cláudia. A Claudinha abriu a casa dela. Ah, então vai ser na casa dela. Então depois gente, quem tiver interesse em experimentar, entre em contato com a Claudinha. E aí ela manda. Com as Cláudias, porque a hosting também é Cláudia também. Então, é isso que eu tô vendo, é Cláudia Quadrado. Cláudia Cubo. Já até brinquei com ela, foi. E outra, o nome dela, o sobrenome dela é Hadime, né? Uhum. E quando a gente fazia, eu já conheço ela já faz 10 anos mais ou menos, e foi ela que veio atrás de mim, sabe? Então, assim, Cláudia, como assim você é facilitadora de barras? Como assim, o quê? Ela falou assim, eu estava atrás de alguma facilitadora de barras. E eu falei, uau. Como pode melhorar? E aí eu falei assim, não, vamos marcar, eu estarei indo para Shizuoka. E aí ela falou assim, aí vai vir gente, assim, e eu falei assim, que legal, vai ser muito bom, porque faz 10 anos que eu não vou para lá. Sim. E que nem eu falei, e vai ser um encontro novamente, assim, no tete-tete. E vai ser muito bom. Pessoal, e também vou falar da minha, né? Eu ia dar uma classe agora sábado, mas como eu tô zoadinha de gripe, eu vou adiar para sábado que vem, tá? Então quem tiver interesse também em Bauru, região aqui, Brasil, e quem não for de Bauru e quiser que eu vou para sua cidade, eu vou também, que eu adoro facilitar a classe de barra. Gente, que mais, aproveitem, porque essa mulher, meu Deus, é fantástica. Eu fiz 3 classes com um monte de gente,
mas eu conectei mais com a minha Aline. Então, assim, quem mora em Bauru, aproveitem, sério, gente. Eu fiquei 3 dias aí, fazer 3, né? Quase praticamente 2 cursos, um em um mês, mas ela é sensacional. Tipo, não tem outra. Que nem eu falei assim, lógico que eu conheci o Júlio, conheci a Karine, mas a Aline conectou de uma forma que eu sou muito grata a ela. E com certeza isso daí é o Eu universo que tá amo, né? trabalhando pra gente. Eu amo dar curso de barra. Então é um negócio que transborda, né, Claudinha? E eu Transborda. saí dali transformada. É forte Gratidão, o trem. mentora. É forte o trem. Ela já começou a fazer vídeo, né? Lembra? Que a gente fez um vídeo junto. E aí depois você já começou. Assim que eu cheguei, já comecei, né? Na verdade, né? E hoje eu fiz terapia de barras. Então, assim, que legal. Que mundo estamos indo? Para que evolução estamos indo? E eu achei Sim. fantástico, porque assim, era uma pessoa que era um pouquinho vitimização, sabe? Aquele assunto. Menina, a base transformou ela. Sim. Hoje, ela veio com um vestido assim, decotadinha, Hum. com e eu falei assim, e eu fiquei assim, né? Como assim? Quando eu vi, eu falei assim, uau, como você é linda. Aham. Ela falou assim, sabe o que que eu achei hoje? Porque eu fiz facelift ontem nela. Aham. Sabe o que eu senti hoje? Eu falei, como? Melhor, mais bonita. Eu, mas você é bonita. Quem disse que você era feia? Meus pais. Nossa. Então, Acontece. assim, sabe? Eu falei assim, quando a gente começa a ter o propósito, começa a sentir linda, cara, virou, Sim. virou. E o facelift ajuda, né, Claudinha? Você aplicou facelift nela? Ah, com certeza. Facelift empodera demais, gente. É fenomenal. Olha, essas técnicas da consciência, a hora que você começa, né? Você não quer mais parar. Porque é muito gostoso. E é o que a Claudinha tá falando. O resultado que a gente vai vendo nas pessoas vai enchendo o nosso coração, sabe? De alegria. A Luli tá falando Nossa, que bom. eu chorei muito depois com isso, porque eu falei assim, cara, sabe quando a pessoa começa a vitimizar tanto, fica na base do remédio, aquela coisa arada toda, e aí eu peguei e falei assim, não, cara, você não precisa de remédio, você não nasceu com remédio na tua bolsa. Eu tenho diversas situações, inclusive situações de pessoas que queriam engravidar e uma, duas sessões de barras, cara. A pessoa engravidou. Teve duas pessoas que passaram por mim que viraram mãe depois, assim, foi incrível. E não conseguia. Então tem muita história pra contar, gente. Tem muita coisa boa. E eu acho que Muita assim, gente. quando a pessoa começa a permitir, quando a pessoa começa a se amar, porque eu falo assim, gente, não adianta eu trazer técnica chamada barra de axis se a pessoa não se permitir. Sim, E que nem eu falei assim pro marido, a marido dela falou assim, não, a minha esposa vai com você como terapeuta. Eu falei, ok. Eu falei, beleza, gratidão. Só que eu falei assim pra ele, eu falei, deixe ela no tempo dela, deixe tenha paciência, ela né? sentir o, a necessidade. Porque assim, legal você querer ser eu ser a terapeuta da tua esposa. Fantástico. Só que se ela não se permitir, se ela não se abrir, como é que eu vou poder ajudá-la? Então, permita. E eu falei, é o tempo dela. E eu falei, e o senhor não vai ficar falando nada nem um pouquinho para ela. Sim, E sim. ele não falou para ela. Semana passada eu apliquei barras, ontem apliquei face, hoje apliquei o facelift e ela já veio assim. Então,
Em uma semana, mudou? Mudou. Imagina depois de um mês, depois de um ano. É muito legal. O resultado é muito rápido, gente. Vocês não têm noção. Às vezes nem precisa de um ano. Às vezes 6 meses você já libera a pessoa. É muito Não, rápido. e eu falei assim, cara, logo, logo eu consigo liberar isso. Porque eu falei assim, cara, porque ela se permitiu, né? Ó, eu tenho uma cliente minha que ela se incomodava muito com algumas pessoas e toda hora que ela encontrava, que ela. Aí teve um dia que eu tava atendendo ela falou, nossa, Lili, tá falando agora? Eu encontrei com a fulana, eu nem senti nada. É como se ela não existisse, pra mim não faz mais diferença. Eu falei, barra. Uau. Sabe, então a pessoa começa a se libertar emocionalmente e aí às vezes é tão sutil que ela não percebe na hora, ela percebe um tempo depois, né? Então, gente, se você tem vontade, se você é uma pessoa que tem habilidade de cura com as mãos, ou se você tem vontade de contribuir com os outros, ou se você tem vontade de mudar a sua vida, ou mudar a vida dos outros, faça a classe de barras. Tá? Porque a classe de barras não é só para quem quer se tornar um profissional que aplica barras. A classe de barras também é para a vida. Para você que quer mudar a sua vida, né? Teve muita gente que veio para a classe já porque o filho estava com problema, para aplicar no filho, sabe? Então teve muitas Nossa, histórias. isso é muito legal, porque eu também tive isso com os meus alunos que fizeram classe de barras comigo. Falei, Cláudia, eu estou me empoderando tanto que eu não tô nem aí mais, Sim. Como pode melhorar? né? Mas Pessoal, é isso então. gratidão, eu Obrigada sou a muito você. grata, você sabe disso. É muita satisfação enorme estar com você nesse momento. Eu gostaria de agradecer a cada um que estava aqui nesse momento também, Lulu. A Luli, coitada, ela também atende pra caramba em Nagano. Eu sei que o tempo dela é curto, mas Aham. é uma pessoa incrível. Eu tive a oportunidade de conhecer ela já aqui em casa, ver comer. O que você veio comer aqui? Ah, eu fiz a panqueca para ela. Ai, que delícia. Ó, ela falou que bom que as pessoas estão se permitindo buscando conhecimento em relação às ferramentas terapêuticas. Uma Com das coisas que certeza. admiro na Claudinha é a forma espontânea de ensinar. E em japonês é muito legal. Toca pessoas que, por conta da própria cultura, são muito fechadas. Nossa, nem fala. Nem fala. Exatamente. A Puca mandou um beijo aqui pra nós. Falou que minha classe é fantástica. Pessoal, beijão. Gratidão por ter participado. Gratidão, Claudinha, pelo convite. Boa classe para você, que você espalhe essa ferramenta para mais gente. Uma hora eu vou voltar aí. Não sei ainda quando, mas a gente vai se organizar. E é isso, pessoal. Um beijão. Gratidão a todo mundo que está aqui. Cada um teve o seu tempo, sua contribuição, e a gente está aqui. A gente está aqui para evoluirmos juntas, né? E essa expansão vai ser maravilhosa para todo mundo. Gratidão. E gratidão, Luli. Amo você. Precisamos ir pra montanha, sério. Ela tá doida pra me levar pra Kurama. Mas vamos ver quando que a gente vai poder ir. Kurama, gente. O que é Kurama? No monte lá do Reiki. Ah, você também é reikiana, dona? Ih, também quero ir. Quero Então, ela conhecer esse monte. também ela é reikiana lá no Brasil, né? O Luli. E aí, Sou reikiana. Teta Healer, um monte de coisa já fiz. Hipnóloga, coach, psicóloga. muito legal tudo isso. Mas a gente vai aprendendo e a gente tá aqui pra evolução tudo junto, né? Tá bom? Sim, que legal. E é muito legal. Gratidão a todos. Obrigada pela participação também, Claudinha. Obrigada. Beijo. Tchau, tchau. Amo, amo, amo. Tchau, tchau.